Meus queridos e minhas queridas, professor Maicon por aqui. Vamos retomar então agora com a técnica dos 5 Qs para responder as 5 perguntas essenciais que nós devemos fazer aos textos motivadores para poder construir a nossa redação Enem. Na primeira parte desse vídeo, eu fiz a leitura do texto e destaquei várias informações sobre como vocês devem fazer a leitura do texto motivador, dos textos motivadores. Agora, nós vamos utilizar a técnica dos 5 Qs para nós conseguirmos montar a estrutura e o planejamento do nosso texto. Então, vamos para a primeira pergunta, que é: qual é o problema que traz? Então, vejamos que nós temos aqui o tema que fala sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é o nosso problema? Como o próprio texto 4 e 3 nos trazem, nós temos 17% da população que frequenta o cinema e vimos que desde 1975 até os tempos atuais nós tivemos uma grande redução do número de salas de cinema e que, além de tudo, nós tivemos essa redução de forma concentrada, em que algumas regiões foram privilegiadas, principalmente as de renda mais alta. Percebo então que aqui nós temos um problema de democracia. Para fazer essa interpretação, você tem que ter noção do conceito que é democracia, que é justamente buscar atender a grande maioria da população do nosso país, algo que não está acontecendo. Logo, o problema desse tema é a falta de democracia no acesso ao cinema. Nós não temos uma democracia nesse quesito. Nós temos o contrário, uma concentração do cinema, uma concentração das pessoas numa determinada classe social que são privilegiadas. Então, podemos compreender que o nosso grande problema é a falta de democratização, é a falta de acesso ao cinema. Vamos lá então e comecemos a pensar quais são as causas e origens desse problema. Para responder essa pergunta, nós também vamos ficar aqui no texto 4. Perceba que ele vai dizer o seguinte: olha lá bem no comecinho ali, quando ele faz a quebra, a mudança. Desde então o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimento em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Então perceba que qual é a causa, qual é a origem desse problema. Nós temos como origem da falta de acesso ao cinema a urbanização acelerada, ou seja, a grande concentração de pessoas em regiões urbanas. Só que essa concentração ela se dá com problemas de infraestrutura e também com baixa capitalização das empresas exibidoras. Ou seja, as empresas exibidoras elas não têm grandes recursos para poder descentralizar esse acesso ao cinema, para poder abrir cinemas em outras regiões, visto que o custo de exibição e o custo para se manter um cinema, ele é elevado. Nós temos também a questão da mudança tecnológica, né, que vai nos dizer, que vai nos mostrar que existem outras formas das pessoas terem acesso aos filmes, a um conteúdo cultural, visto que lá no texto 3 nós temos que muitas pessoas assistem os filmes por meio da televisão. Então perceba que aqui nós já conseguimos constatar algumas causas desse problema. Grande migração das pessoas para regiões urbanas, baixa capitalização de empresas. Temos também um outro problema que está aqui. Hoje nós temos o quê? A concentração do cinema em regiões privilegiadas, o que causa a falta de acesso, né, para as pessoas que estão fora dessa região. Então, também temos como causa da falta de democratização a concentração do cinema em regiões privilegiadas, em regiões de maior renda aquisitiva. Vamos para a terceira pergunta. Quais as consequências do problema? Então, pensando nisso, pensando nesse problema, qual é o problema? Quem acaba sendo afetado por esse problema? As pessoas do interior,
Então nós temos aí como consequência que regiões inteiras do interior não conseguem assistir ao cinema e nós temos aqui a exclusão, uma grande exclusão que acontece. Deixa eu pegar aqui para destacar a parte da exclusão. Olha só, o número de sistemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Deixa eu pegar aqui, temos aqui, populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. Então perceba que neste trecho aqui, nós temos as consequências desse problema. A consequência é, nós estamos excluindo pessoas. Vamos para a quarta pergunta. Quais dados e informações nós podemos extrair dos textos motivadores? Essa tá tranquila, né? Fácil de nós identificarmos. Aqui no texto 3 e no texto 4, nós temos diversas informações que podemos utilizar para sustentar a nossa argumentação quando montarmos o nosso projeto de texto, tá? Tanto aqui no infográfico dizendo que 80% dos telespectadores assistem a filmes na TV, que apenas 17% da população brasileira frequenta o cinema, sendo essa uma informação crucial. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema, ou seja, uma pequena população que consegue assistir aos filmes na TV consegue também ir ao cinema, tá? O que demonstra que o cinema também tem um custo elevado ao espectador. E 95% dos que foram ao cinema assistem filmes na TV. Ou seja, depois de ir ao cinema, as pessoas continuam ou visualizam novamente o filme em casa. E agora vamos para a quinta pergunta. Quem são os responsáveis por esse problema? Ou seja, por que esse problema acaba surgindo? Então aqui nós temos que pensar em termos de instituições, em termos de pessoas ou em termos de governo. Podemos dizer que o governo é em parte responsável por essa concentração? Podemos. Por quê? Porque o governo é um agente que precisa incentivar a cultura, incentivar com que todas as pessoas tenham acesso à cultura. E como nós vimos, nós temos uma concentração por parte das empresas em determinadas regiões privilegiadas, com uma renda mais alta, excluindo os demais. Desta forma, nós podemos dizer que há uma negligência do governo em incentivar o acesso ao cinema em regiões que não são os grandes centros urbanos. Desta forma, o governo é negligente em proporcionar o acesso ao cinema nestas regiões. Outra coisa que nós podemos pensar, né, o alto custo do cinema. Por que o alto custo? Porque nós vimos que 19% dos telespectadores de filme que veem filme na TV vão ao cinema, de tal forma que podemos concluir que o problema não são os filmes. Nós temos público para assistir esses filmes. O que nós não conseguimos é ir ao cinema. Então, faltam cinemas nas cidades e aí, consequentemente, podemos pensar que o alto custo desses cinemas, pois eles estão concentrados em regiões de alta renda, né, e principalmente shopping centers, que elevam sempre o custo para você poder chegar até o cinema, fazem com que as pessoas sejam excluídas. Percebam assim, pessoal, que nós conseguimos responder estas 5 perguntas de uma forma que nós não precisamos de nenhum outro texto. Conseguimos retirar somente dos textos motivadores todas essas respostas. Isso é importante porque, como eu mostro para vocês aqui no e-book Jornada Rase na Redação, essas 5 perguntas elas irão estruturar todo o seu projeto de texto. É delas que nós iremos retirar a sua tese, a sua argumentação e a sua proposta de intervenção. 3 pontos cruciais para você atingir uma nota de excelência no Enem. Vou ficando por aqui. Em outra oportunidade, eu faço a construção do projeto de texto com vocês, com base nessas 5 perguntas, para que vocês possam aprender a utilizar os textos motivadores e perder aquele medo de não saber nada sobre o tema da redação. Um grande abraço para todos. Quem ainda não está inscrito no meu perfil de Instagram e no canal do YouTube, faça sua inscrição para você estar recebendo todos os conteúdos que você precisa
para tirar uma excelente nota na sua redação do Enem. Um grande beijo, um grande abraço, fui!